Ora bem, bom dia a todos. Pronto, como vocês já perceberam, obviamente, esta aula vai ser um bocadinho diferente das anteriores, precisamente para tentarmos partir as turmas um bocado, tendo em conta o que anda para aí. Portanto, esta aula só vai ter duração de 2 horas. Depois vamos tentar tirar algumas conclusões, se é preferível fazer estas aulas presenciais mais curtas ou se é preferível fazer as aulas online mais compridas. Portanto, se vocês se lembram da última aula, nós estávamos a falar de listas em Python e eu dei um exercício. Alguém conseguiu fazer? Alguém tentou fazer? Conseguiste? Como é que fizeste? Fiz com um while que se um número i para fosse menor que a length do array de espaço em C, adicionava um número a um array e adicionava um número aí. Quando fosse superior à length, adicionava outro array e depois dava o fim. Ok. Portanto, só usaste um while. Ok. Criei o teste, criei o teste 1 igual a abrir parênteses retos 2 pontos 3, parênteses retos. Depois o teste 2 fiz parênteses retos 3 pontos 3, 2 pontos, parênteses. Usaste slicing. Portanto, o problema é que usaste uma abordagem ao slicing que faz com que, se aquele array fosse diferente, já não partia em 2. Se ele fosse maior, por exemplo. E se eu fizesse o len de teste a dividir por 2 e dava? Como segundo o index do slicing. Dá. Mais alguém? Malta, eu recomendo-vos vivamente que vocês façam estes pequenos exercícios, porque senão vocês vão chegar ao final e vão ficar a olhar para as coisas e tipo, eu já não sei por onde começar. Okay? Programar tem tanto a ver com perceber a lógica subjacente às coisas como a prática. Okay? Se vocês não praticam, garanto-vos que não vão conseguir programar depois. Isto é... não sei se vocês conhecem a regra das 10.000 horas. Não é? A regra das 10.000 horas foi feito um estudo científico há muitos anos atrás, que chegou à conclusão que para sermos proeficientes em seja o que for, precisamos de 10.000 horas de prática. Querem ser proeficientes em arte? 10.000 horas de prática. Querem ser proeficientes em programação? 10.000 horas de prática. Obviamente que isto não considera... Aliás, há a questão do talento natural, essas coisas todas, mas quando se faz a média, quer pessoas que tenham talento, quer não, vai dar 10.000 horas. Ou seja, vocês vão ter de praticar. E isto aplica-se à programação, isto aplica-se à arte, isto aplica-se a fazer jogos de uma forma geral. A única maneira de se ficar minimamente bom a fazer jogos é fazendo jogos. Por aí em diante. Portanto, como o vosso colega disse, a solução que eu tenho aqui é um bocado diferente, é um bocado mais simples de seguir, mas basicamente começamos com o array, seja ele qual for que nós quiséssemos partir em 2, colocamos um índice a 0 e temos então um array de saída. E depois vamos percorrendo o array até chegar a meio. E vamos acrescentando os elementos ao primeiro array. Depois, no segundo, fazemos o mesmo para a parte a seguir. Isto é, em termos de lógica, vou explicar isto com caretas. Portanto, se eu tenho um array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Primeira parte, no fundo, o index vai escolher um elemento. Vamos começar pelo index a 0. Portanto, o primeiro elemento, não se esqueçam que os arrays começam no 0. E temos então uma variável que é um array vazio. Ou seja, começamos com um array vazio. A seguir, então, vamos ver. Vamos acrescentar a este array, seja qual for o elemento que está em teste, que é esta variável, index. Ou seja, nós vamos buscar se isto é o index, se isto é o teste, então
test index, neste caso, vai ser igual a este elemento, ao 1. Ao valor 1. E, portanto, o que estamos aqui a fazer é estamos a acrescentar ao array 1 esse elemento. Portanto, vamos colocar aqui esse 1. E depois vamos incrementar o index em 1. Ou seja, este index deixa de apontar para ali, no fundo, e passa a apontar para aqui. Não se esqueçam, isto é comum quando não se tem hábito de programação, que o index não está a apontar para nada, é só um número, ok? Só um valor. E, portanto, a seguir, verificamos a condição do while. Ou seja, o index é menor que o len do teste a dividir por 2. Len, não se esqueçam, é, neste caso, 6. Ou seja, len de teste é igual a 6, porque temos 6 elementos. A dividir por 2. Igual a 3, obviamente. Ok? Portanto, a condição agora é que se o index, que neste momento é igual a 1, é menor que len teste dividido por 2, que é 3. 1 é menor que 3, portanto, ainda continuamos aqui. Portanto, acrescentamos o teste 1. Ok? E, portanto, entra neste array o 2. Certo? E incrementamos outra vez o index. Portanto, o index passa a apontar para aqui. Voltamos a fazer a mesma coisa. Neste momento, deixa-me só pôr aqui mais um pouco. Neste momento, o index é igual a 2. Voltamos aqui. 2 é menor que 3. É sim, senhora. Então, voltamos a fazer o mesmo. Acrescentamos o elemento em que estamos, neste caso o 3, e incrementamos o index. Portanto, o index deixa de apontar para aqui, passa a ser igual a 3 e aponta para aqui. Voltamos aqui ao while. 3 é menor que 3? Não. Portanto, sai automaticamente. Ele não tenta sequer correr isto. Okay? Sai automaticamente, passa para aqui. E criamos, então, o array 2 como um array vazio. Certo? Então, agora continuamos. Enquanto o index, que reparem que nós não mudamos o index, portanto, ele ainda é igual a 3. Portanto, 3 é menor que, neste caso, len test é 6. 3 é menor que 6? É sim, senhora. Então, vamos acrescentar o elemento, seja qual for, que está ali. Neste caso, 4. E incrementamos outra vez o index. Portanto, ele para de apontar para aqui. Isto passa a ser 4. E está a apontar para ali. Portanto, 4 é menor que 6. É sim, senhora. Então, vamos acrescentar o elemento. É o 5. Vamos incrementar outra vez o index. Aqui. O valor é igual a 5. Voltamos aqui. 5 é menor que 6. É sim, senhora. Voltamos a entrar ali. Acrescentamos o elemento 6. Incrementamos outra vez aqui o index. Index passa a ser, então, 6. Que apontaria na teoria para algo que não está lá, não é? Finalmente, voltamos a entrar aqui na condição. Index é 6. 6 é menor que 6? Não. Saltamos e vamos escrever os arrays. E se repararem, temos precisamente o array partido em 2. E não interessava qual é que era o tamanho do array, ok? Se tivéssemos um array maior, isto ia funcionar mesmo. Há aqui uma pequena falha neste código. Quem é que consegue dizer-me qual é que é a falha no código? Ali, subtil. Diz. Acho que se o número não for o número de o len do teste não for claro, por exemplo, se fosse 5, como é que ele calcula? Ele ia
problema, o que é que ia acontecer? Se isto fosse 6, isto é 6, portanto 7, não é? Len dividido por 2 é 3,5. Okay? Portanto, o index, neste caso, continuava a ser menor. Ele ia funcionar, mas não ia funcionar tão bem. Porquê? Porque entramos naquela coisa toda de, às vezes ele arredonda para um lado, outras vezes arredonda para o outro. Ou seja, a maneira correta de fazer isto seria com 2 sinais de dividir, que é a divisão inteira, mais a solução que tu fizeste do slicing. Se não fosse o número inteiro, ele ia dar erro. Ou seja, mesmo que fosse par, len test, ele provavelmente dá erro. Ele deu erro porque eu tinha de meter em... Exatamente. Perceberam qual é que é o problema aqui? Okay? Os tipos. Há uma tendência no Python para se ignorar os tipos. Porquê? Porque tudo pode ser de qualquer tipo, enquanto vocês já começaram a andar a ser? Ainda não. Ainda não. Pronto. Das linguagens chamadas linguagens strongly typed, como o C, C#, C++, etc., atribui-se o tipo de variável. Ou seja, eu não posso fazer isto. Eu tenho que dizer que tipo é que é o index. Tenho que dizer tipo int index. Ou qualquer coisa deste género. Eu tenho de forçar o tipo. Mas em Python isso não é necessário. O tipo está subjacente àquilo que nós metemos lá dentro. Só que isto também leva a este problema. Há uma tendência para não se prestar atenção aos tipos. O que quer dizer que é muito comum este tipo de erro, em que nós para alguma coisa temos de dar um inteiro, porque só faz sentido um inteiro, não faz sentido eu indexar um array, que dá uma posição 3.5, isso não faz sentido, não é? Mas como nós estamos habituados a entrar tudo lá para dentro e ver o que é, não prestamos atenção. Okay? O Python avisa-nos. Ele diz que dá-nos o erro e diz, olha, eu não consigo indexar isto com float, por exemplo. Ok? Está entendido isto? Pronto. Tanto o vosso colega como o vosso outro colega fizeram isto de maneiras um bocadinho diferentes. Aquele colega, como é que te chamas? Desculpa. Zé? O Zé fez só um array e cá dentro, no fundo, decidiu se ia para um array ou se ia para o outro, com um if. Ok? Isso é uma solução perfeitamente aceitável. Em certas situações seria uma solução melhor, porque só há um while, há menos código. Tipicamente, menos código, a solução é mais elegante. Tem um problema, mas isso é um problema que nem sequer vos interessa particularmente nesta altura, é menos eficiente, porque estás a fazer mais uma instrução dentro de um ciclo. Mas, epá, numa linguagem de programação, para este tipo de coisas, não é sequer relevante. Por exemplo, é muito importante esse tipo de coisas em shaders, em programação de shaders. Tentar fazer o máximo possível ser código linear. As placas gráficas agradecem. Ali o nosso colega usou uma técnica que eu vou falar mais à frente, que é o slicing, que é uma maneira que nos permite dizer, olha, dá-me um array que é este bocado aqui, em vez de andar criar um array e colocar. Essa é a solução mais eficiente de todas. Porquê? Porque não há um while, não há um if, não há um index. Mas pronto. Uma coisa que vocês me vão ouvir dizer recorrentemente, especialmente quando vocês chegarem a DJD1, é muito, muito difícil alguém dizer-vos este é o código certo. Okay? É muito difícil. É possível, há métricas, mas tipicamente depende imenso da circunstância. Okay? Por exemplo, para vos dar um exemplo, como eu vos disse, a solução do vosso colega é a mais eficiente delas todas. Mas tem um problema a sério. Imaginem que o código que ele estava a fazer, um dia destes queria ser portado para C. Chegámos à conclusão, portado, sabem o que é portado? Não, desculpa. Transformar, ou seja, eu tenho um pedaço de código numa linguagem de programação e por questões de eficiência ou projeto em si ou qualquer motivo, eu preciso de portar o código para outra linguagem de programação. Por exemplo, imaginem que vocês tinham feito qualquer coisa em Python e agora têm de fazer aquilo em C#. E isso chama-se portar o código, transformar uma linguagem de programação para outra, traduzir, vamos chamar assim. A solução do nosso colega, se quiséssemos fazer o portar o código, por exemplo, para C, ia dar muito mais trabalho. Porquê?
Porque o C não tem maneira de fazer esse tipo de coisa. Portanto, ele ia ter de fazer uma coisa deste género. O código do vosso colega era mais fácil de portar. Ou seja, por isso, o que eu quero que vocês retenham é que dificilmente se pode dizer este é the one true code. É muito difícil. Não pensem com isto que depois chafam no exame, porque eu aceito qualquer coisa. Ele tem de ser funcional. Ok? Portanto, temos a ideia de que o teste pode ser correto funcionalmente, ou seja, faz a função que nos interessa, mas não é o mais otimizado, ou isto ou aquilo, de acordo com a circunstância. Mas aí é preciso normalmente dar-se a circunstância. Ok? Está percebido esta parte? Dúvidas? Ali, havia muito zoom aí. Então, com dúvidas quanto a isto, alguma coisa? Então. Pergunta é sempre melhor. É melhor que vocês percebam esta parte. Sabe quando você não sabe o que não sabe? Sei. Então é isso, basicamente. Então, mas então vamos fazer uma coisa. Anda cá. Vamos brincar ao interpretador. Ok? Vamos fazer assim. Eu vou pôr aqui de lado. Vamos pensar que o quadro é o nosso computador. Aliás, tu és o computador. O quadro é a nossa memória. E então temos o index, temos o array 1 e temos o array 2 e temos o teste. Parece-me que a solução do código em que temos que fazer uma cópia é um bocadinho mais fácil. A que temos de fazer a cópia qual? Como é que chamas, desculpa? Manual. Manuel. A solução do Manuel. É mais fácil. Mas tens de perceber esta. Sim, mas eu não vou perceber. Pronto? Então é isso que vamos fazer. Ok? Portanto, isto é a nossa memória. O que eu quero que tu faças é... O que eu quero que tu faças é agarra, vai correr o programa linha a linha. Aquilo que está a acontecer, para onde é que o programa ia, etc. E vai escrevendo ali à frente de cada uma daquelas coisas, e vais ter de ir apagando coisas, etc. Vais escrever aquilo que as variáveis, cada uma delas tem. Ok? Portanto, nós começamos com o teste igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, o que é que fica? Não é? Tem que escrever, não é? Exato. 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Portanto, logo a seguir, passamos aqui para o index igual a 0. Já lá está em cima. Muito Bem, quer dizer, tu és baixinha, se preferis escrever lá em baixo. igual a 0. Mas isto não está parado. Hã? Isto não está parado. Está. Não. Eu acho que Ah, está bem, não interessa. Porque isto é memória. Ou seja, um computador pode colocar as variáveis onde ele quiser. Ok? Não há uma ordem. Não há nada que obrigue a que dentro do computador estas coisas fiquem por esta sequência. Não interessa. Portanto, a seguir temos array 1 igual a array vazio. Assim, não é? Ok? Agora, então, lê o que lá está. O que é que acontece? Mas Portanto, porquê que o array está assim? Não percebo. Porquê que nós fazemos logo 1, 2 e 3 e chegar é mais fácil, não é? como assim, desculpa? Mas os primeiros 3 números, não é isso que é suposto ser. Mais ou menos, porque repara, a ideia disto é que isto funcionasse independentemente do que está aqui. Repara que se eu depois mudasse aqui este array, tinha de mudar este. A ideia é que esta parte do código faça parte deste array em 2, independentemente do que está aqui. Ok? Portanto, então temos aqui um while. O index menor que o len test dividido por 2. O index é igual a 0. O len de test dividido por 2 é igual a 4. Eu também não estou percebendo muito bem estas receitas. Eu sei que aquelas funções, não é? Inteiro, isso é receber, mas... É diferente. Ok. São coisas diferentes. Ok? Uma coisa é... isto é uma chamada a uma função. Nós vamos falar de forma mais extensa acerca de funções mais tarde, mas basicamente isto é uma função que agarra no que estiver aqui dentro, ou seja, o que está entre aspas, e dá quantos elementos é que essa coisa tem.
Neste caso, len de teste dá 6. Temos 6 elementos. Isto é E depois temos a divisão por 2. São duas coisas diferentes. Se não tiver, temos isto, depois temos isto. Estás a perceber? O len dá-nos um número de elementos que isto tem. Len de teste é 6. Len de array 1, por exemplo, dá 0. Hã? Porque nós vamos acrescentar elementos no array. Certo. Mas temos de ter um sítio onde colocamos as coisas. Como é que... Repara, o que é que tu fazes quando só tens 2 mãos? Não é? Se dizem para fazeres uma coisa com 3, em que tens de manusear 3 instrumentos, tu pousas elementos. É um bocado o que estamos a fazer aqui. Não é? Nós estamos a pousar um elemento para depois a seguir podermos acrescentar coisas lá dentro. Era possível fazer isto só com um. Mas digo-te que este código ficava todo ele mais complicado. Assim é mais fácil. O que estamos a fazer não é tanto partir este array em 2, é criar 2 arrays, a que um deles corresponde à metade do array original e o outro corresponde à outra metade do array. Estás a perceber? Portanto, aqui, primeiro temos de ver a condição. Index é igual a 0, len de teste é igual a 6, dividido por 2, 3. Portanto, é 0 menor que 3? Obviamente que é. Portanto, ele vai correr este código. Uma vez. Array 1, append, novamente, isto é uma chamada função, o que estamos a fazer é, estamos a acrescentar ao array 1, seja lá o que nós pusemos aqui. Quanto é que é teste indexado pelo index? Portanto, teste indexado, onde é que está o elemento 0 de teste? Sim. Ele acrescenta aqui no array 1 esta coisa. Mas isso é para acrescentar. Repara, isso é um insert. Um insert. Já percebi qual é a conclusão, desculpa. Ok. Estás a confundir o append com o insert. São duas operações diferentes. O append é põe no fim. Independentemente. É como se fosse um insert na última posição, sempre. Enquanto o insert é põe aqui. Não, porque estamos a falar do array 1. Portanto, vai ficar aqui. O 1 vai ficar aqui. Repare, são duas coisas diferentes. Teste index. Vamos por partes. Teste index, ou seja, nós queremos indexar a variável teste com o index que está neste momento, que é 0. Não é? Portanto, isto fica teste de 0. Teste de 0 é o valor 1. Correto? Portanto, isto é a mesma coisa que fazer array 1.append 1. O array 1 está vazio. Portanto, se eu faço um append, eu estou a agarrar naquele valor e estou a colocá-lo no fim deste array. Ora, o fim deste array, neste momento, exatamente, portanto, fica naquela posição. Exatamente. É o que é que queremos acrescentar. Não, só acrescenta 1. Isto é só 1. Para test index. Text index, neste caso, index é 0, portanto isto fica teste 0. Okay? Teste é isto. Mas teste 0 é o primeiro elemento de teste, que é igual ao valor 1. Portanto, vai acrescentar 1 no array 1. Não, isso é depois. Primeiro já estamos aqui. Ainda não utilizaste ali a nossa memória. Vamos ter pelo while. O while não tem impacto na memória. Não? No fundo, isto é só uma estrutura de controle. Ok. Não sabia.
apesar de ser preciso. Não, ele é preciso para iterar este ciclo. Mas ele não tem impacto na memória e só estávamos a armazenar a memória. Agora, vamos ver o que é que acontece em função disto. Já falámos? No fundo, tu vais alterar o array 1, vais acrescentar no fim do array 1 o que estiver no index 0, neste caso, porque a variável index tem o valor 0, teste, que é 1. Portanto, vamos acrescentar no array 1 o valor 1. Portanto, pomos aqui o 1. Ou seja, exatamente, acabámos de mudar o estado. E agora seguimos então para a parte seguinte. Index é igual ao index mais 1. E o que é que acontece ao index? Vais ali acima e o 0 passa a ser 0 mais 1. Portanto, 1. 0,1. Não é vírgula porque ele esqueceu-se do valor que estava lá. Aquele valor é como se nunca tivesse existido. Assim, não é de soma. É um valor inteiro, é só um número. Okay? E como acabamos este bloco, voltamos aqui para cima. E vamos olhar outra vez para a condição. Portanto, neste momento, index tem o valor menor que, e isto tem o valor len test é qual é que é o tamanho de teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 valores. 6 dividido por 2. Portanto, agora então a condição é se 1 é menor que 3. E é. Correto? Portanto, voltamos a fazer isto. Agora, então vamos voltar a pôr um elemento no array 1. Vamos acrescentar um elemento. Mas agora já é o teste 1. Já o index tem o valor 1. Teste 1 é igual ao quê? Portanto, isto aqui, teste 0, era igual ao valor 1. Teste 1 é o valor quê? 2. Pronto. Portanto, agora vamos acrescentar então esse valor, esse 2, ao array 1. Correto? Parece muito código. Hã? Temos que repetir este código. Ele vai repetir tantas vezes. Para fazer este. E depois temos que repetir mais 3 vezes para fazer este. Exatamente. Então, se não, temos que repetir este código imensas vezes. Certo. Só que o parte disto é que os computadores fazem mesmo muitas instruções no segundo. Milhões de instruções por segundo. Mas isso é muito. O senhor disse que gosta destas coisas super limpas e super pequeninas. Então, isto não seria um código muito grande. Para este caso, sim. Mas a questão é que o código, como eu disse, o código ali do Manuel é o código mais correto, que são só 2 linhas. Mas é muito mais complicado de perceber para quem ainda não percebe esta parte. E há vezes em que não se consegue evitar isto. Porque este código esse código muito compacto é bom para quando se sabe. É daqui, aqui. Agora vamos imaginar, por exemplo, que nós queríamos, tínhamos um array e queríamos pôr os números pares num array e os números impares no outro. Aí já não podíamos usar o slicing. Aí tínhamos de usar uma coisa mais parecida com o que o Zé fez. Mas, mesmo aí, o Python tem outras coisas mais complicadas, mas posso dizer que é bastante mais complicado de ler, que é os chamados list comprehensions que fazem isso. Esse tipo de coisas. Mas estás a perceber um bocadinho aqui a estrutura? Eu percebo que isto é muita coisa. Mas o ideal, se não estás a perceber, o ideal é isto que eu acabei de descrever. É isto passo a passo, ver o que é que cada coisinha corresponde. O que eu tive a achar isto é um bocadinho complicado, porque estava a ver só online e durante não estava a captura de ecrã. Eu vi que o senhor teve problemas com isso, mas foi um bocadinho fui às aulas anteriores que o senhor teve do ano passado. Sim. E mesmo assim está um bocadinho complicado, porque o senhor não dá a mesma aula do ano passado como dava. Não é exatamente igual, não. Eu vou adaptando. E também não estava ali a aparecer a sua
sua lista de código que estava a escrever, aparecia lá que você estava, dava para ver que você estava a ter, mas não estava lá para assinar. Então, um bocadinho complicado, eu não estava a perceber isto. Mas agora já percebeste? Sim, acho que só a perceber. Pronto. O ideal, na próxima aula, será com o professor Fernando e é uma aula prática. Ainda não sei se vai ser online ou se vai ser presencial. Em princípio, até amanhã deve saber. E aí vão ser mesmo só exercícios. Numa plataforma que é o Replit. Portanto, o ideal é praticar. Certo, porque repara, o index não muda, não voltamos a pôr o index a zero. Portanto, o index fica com o valor que tinha. Portanto, se eu fui tuc, depois aqui ele saiu do ciclo, portanto ainda está a apontar para aqui quando eu começo este novo ciclo. Aqui depois nós vamos ir no index. Não temos 3. Ou não? Não. Quando eu chegar ao fim disto, Sim. o index vai estar igual a 3. Ok. Porque lá está, é o que quebra esta condição. Se isto é igual a 3, quando o index 3 é menor que 3. Isso é falso. 3 é igual a 3, não é menor. Portanto, ele sai daqui. Então o index tem o valor 3. Portanto, quando ele chega aqui, 3 é menor do que o leme do teste, aqui já meteu dividir por 2. Porquê? Porque agora já quero o resto. Portanto, 6. 3 é menor que 6 e então começa a pôr no array 2. Em vez do array 1, como estava a fazer ali. Então, acho que já percebi. Já? Sim. Acho que já. Nada. Então, parece que aqui está. Mais alguém tem dúvidas acerca disto? A boa notícia é que esta é a parte mais difícil, ok? É estes primeiros passos. Enquanto se percebe esta sequência lógica de passos que levam a um programa, ok? Com experiência, vocês já começam a pensar desta maneira. Alguém vos diz alguma coisa e o cérebro já está a escrever código na cabeça. Mas ninguém tem dúvidas? Moving on. Ora bem, então vamos falar de slicing, que foi a solução que o Manuel usou. Slicing é uma maneira de conseguirmos agarrar uma parte de uma lista, ok? Estranhamente, tendo em conta que isto é uma coisa que à primeira vista é super útil, e buscar um pedaço de dados no meio de uma lista, é uma coisa que é relativamente rara em linguagens de baixo nível. Ou seja, no C e no C++ não há maneiras de fazer isto. E mesmo no C# acho que vão acrescentar agora com a nova versão. Portanto, essencialmente, nós temos uma maneira de dizer, olha, eu quero um novo array que é igual a o array velho, portanto o array anterior, desde o index 1 até o index 2. Ok? Vamos ver na prática o que é que isto faz. Por exemplo, no nosso caso, em que, obviamente não considerando o tamanho do array, se eu fizer isto, obtenho exatamente aquilo que nós queríamos. Aí. Pensei que tinha ali. Ok? Portanto, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Se eu faço, e se isto é um teste, então teste do 0 ao 3 vai-me dar uma nova lista correspondente a esses indexes. Qual é que é o index 0? É ali este 1. Portanto, aqui. Qual é que é o index 3? É o 4. Então isto vai-nos dar uma lista dos elementos comprimidos aqui. Portanto, isto vai-nos dar 0, 1, 2 e 3. E vocês perguntam, então e o 4? O 4 não é incluído, ou seja, o último elemento, o elemento de end, não está incluído na lista nova. Da mesma forma, como se fizermos teste 3 ao 6,
Novamente, temos o 3, continua a ser ali o 4, por só aqui. E o 6. O 6 é o tal elemento que não existe. E é por isso que isto dá jeito que o último elemento não seja incluído. E portanto isto vai dar 4, o 5 e o 6. Ok? Notar que vocês lembram-se da história das coisas serem referências ao valor. Ou seja, se eu agarrasse num array e dissesse este array, deixa-me pôr aqui esse caso. Se eu tiver A igual a 1, 2, 3, B igual a A e fizer A2 igual a 4, vocês lembram-se que B também é alterado. Certo? Ou já ninguém se lembra disso? Ok? Mas neste caso, nós não estamos a olhar para uma fatia do array original. Nós criámos um array novo. O que quer dizer que se alterarmos o array original, neste caso foi a posição 4 e pôs lá 111, e a posição 4 é aqui o 5, certo? Os arrays 1 e 2 ficaram inalterados. Ok? Quebramos a ligação, criámos um array novo. Neste caso, correto? Também podemos usar variáveis e expressões como index. Ou seja, neste caso, aqui estivemos a usar literais, não os inteiros, direto, mas para o nosso exemplo em que queremos dividir uma lista em 2, nós queremos que seja função do tamanho da lista, obviamente. Então nós podemos, em vez de pôr aqui um número, 3, podemos pôr, precisamente, o len do teste a dividir por 2. E aqui no segundo, o len do teste a dividir por 2 até ao len do teste. Estão a perceber? Ou seja, não precisamos explicitamente pôr números. Aliás, normalmente nem sequer é muito útil pôr diretamente números. Regra geral. Certo? Como eu tinha dito, isto, por exemplo, neste caso vai dar erro. Já esta coisa muito verbosa. Slice indices must be integers or none or have an index method. O que é que isto basicamente nos está a dizer? Está-nos a dizer que este valor, este len test a dividir por 2, não é um inteiro. Ok? Mas isto é 6 a dividir por 2, portanto dá 3. 3 é um inteiro. Não é? Não é. Porque 6 a dividir por 2 é igual a 3.0. Não é um inteiro. Se queremos um inteiro, temos de usar a divisão inteira. E isto é igual a 3. Ou fazer int 6 a dividir por 2 também funciona. Primeiro fazemos a operação, que dá o 3.0, depois convertemos isto para um inteiro. Tá? Estão a perceber? Como eu tinha dito, o último índice, o segundo índice não é incluído na lista, portanto aquele último número não conta. Uma outra coisa bastante útil é que os índices podem ser omitidos e fazem default para o princípio fim da lista. O que é que isto quer dizer? Basicamente, eu ter ali teste 0 ou não pôr lá nada é a mesma coisa. Okay? Se eu não ponho lá um valor ou uma expressão, é equivalente a dizer é o princípio da lista. Ou é o equivalente a dizer é no fim da lista, se for o segundo índice. Está certo? Também podemos usar os índices negativos. Ok? Basicamente aí estamos a referir-nos ao elemento a começar pelo fim da lista. Ou seja, se vocês se lembram quando falámos dos elementos dos indexes negativos, se isto é o index 0, 1, 2, 3, 4 e 5, este é o index menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6.
Ok? É a mesma coisa. Dizer, neste caso, dizer 0 ou dizer menos 6 é exatamente a mesma coisa. Tá? Infelizmente, não é possível usar o slicing para inverter uma array. Ou seja, eu não posso dizer que quero do 3 ao 0. Não é? O que estávamos à espera que ele fosse deste elemento 3, 2, 1. Não é? Mas não. Não funciona. O primeiro tem de ser menor que o segundo. Mas, obviamente que alguém se lembrou que isto podia dar jeito e acrescentou uma maneira. Nós podemos explicar algo que se chama o passo. E o que é o passo? Basicamente estamos a dizer de quantos em quantos é que estamos a saltar. Portanto, se eu agarrar aqui, nesta condição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e disser eu quero ir da primeira posição, do 0 até ao 6, portanto eu quero o array todo, mas quero só andar de 2 em 2. Em vez de andar de 1 em 1, quero andar de 2 em 2. E portanto aí eu tenho 1, 3 e 5. Certo? Da mesma forma, posso andar para trás. Okay? Neste caso, o índice inicial eu não pus nada, portanto é igual a 0. O segundo índice eu não pus nada, portanto é igual ao fim da lista. O terceiro é o passo, como eu pus qualquer coisa, neste caso menos 1, ele vai andar para trás. Portanto, agarrando no teste igual a isto tudo, fazendo isto, dá-me um array que é exatamente o inverso. Se fosse menos 2, ficaria 6, 4, 2. Por exemplo. Diz. Na anterior, dá para começar, por exemplo, por outro número, em vez de 0 ao 6, pode ser, por exemplo, 1 ao 6. Sim, sim. Vamos ver aqui. Não era isto. Então, desinstalaram isto. Ok, então. Então, espera aí. Deixa-me aumentar aqui o tamanho da letra. Tá bom. Consegue ver bem? Ok? Portanto, eu agora vou ao Python. Portanto, eu estou no Python. Se eu fizer teste. Okay. Faz. O que se passa aqui? Teste. Vamos pôr aqui um array qualquer. Vamos pôr o elemento. Só para não estar sempre a usar os mesmos números. Ok? Portanto, temos um array com 10, 20, 30, 40, 60. Eu agora posso fazer o slice e dizer eu quero do elemento 2 até ao elemento 4, aliás, até ao elemento 6, com passo 2. O que é que isto vai dar? Como é que te chamas? Desculpa? Lumi. O que é que isto vai dar, neste caso? 2 em 2, não é? Certo? Do 2 ao 6, 7. 2 ou 6. Qual é que é o 2 neste caso? Acho que é o terceiro elemento, não é? Portanto, o 30. Portanto, ele vai dar uma lista que tem o 30 e que mais elementos. 40, 50. Não, estamos a dar de 2 em 2. Portanto, 30. 60. Não, 50. 2 em 2. E mais nenhum. Já não cabe, já não há mais elementos. Ok? Vamos fazer um caso um bocadinho maior. Agora vou usar aqui um truque manhoso. Pronto, criei aqui uma lista que vai do 10 ao 99. Se eu fizer teste menos 10, menos 20,
que é que acham que isto vai dar? 10 ao 20, 2 em 2. Do 10 ao 20? 2 em 2. Não. Vai para trás, não? Vai dar para trás. Pronto, essa parte aqui é clara. De 2 em 2 para trás. Mas a começar aonde? Do menos 10. O que é o menos 10? 90. Hã? 90. 90. Não é? Portanto, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. E o que é o menos 20? 80. Portanto, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16, menos 17, menos 18, menos 19, menos 20. Portanto, de 2 em 2. Portanto, vamos aqui, começamos no 90. 2, 2, 2, 2, 2. O 80 vai estar incluído ou não? Não. Sim. Não? Porquê? Porque Porque é é o último. o último elemento da lista. E o último não tem incluído. Sem querer fazer spoilers, mas este é um tipo de exercícios que pode vir a surgir no médio. Possível. Dependendo de como é que ele pode conseguir. Estão a perceber? Ok. Moving on. Querem um intervalo de 5 minutos ou continuamos? Show of hands. Quem é que quer um intervalo de 5 minutos? Ninguém? Boa. É isso que eu gosto. Então, na aula de hoje, ignorem esta carga toda, porque não vamos conseguir dar isto tudo numa aula de 2 horas, aliás, na hora que falta. Mas vamos falar de algumas destas coisas. E vamos começar por algo que eu normalmente ensino mais tarde. Portanto, se alguém for ver, por acaso, se quiser ver os meus vídeos do ano passado, das aulas do ano passado, eu dei isto bastante mais tarde. Mas este ano, por causa da aula de matemática da próxima semana que vocês vão ter comigo, dá-nos jeito de saber tuplos. Então vamos falar de tuplos. Alguém sabe o que é um tuplo? Os de via científica deviam saber. Ninguém se lembra do que é um tuplo? Ora bem, matematicamente, um tuplo é uma coleção de valores ordenados e imutáveis. O que é que isto quer dizer? Basicamente, em termos de programação, é qualquer coisa deste género. Ou seja, parece uma lista, certo? Mas não é. Reparem que uma lista tem o parênteses reto, um tuplo tem o parênteses curvo. E não acabam aí as diferenças, já vamos falar. Um tuplo é como se fosse um valor atómico, mas que tem mais que um valor. Continuo a dizer, até aqui parece uma lista. Mas há algumas diferenças fundamentais que vocês já vão perceber. Em primeiro lugar, há uma questão de eficiência. Tuplos são muito eficientes. E depois, já vamos ver, temos ali aquela parte do imutável. Portanto, neste caso, por exemplo, eu criei um tuplo que tem 2 valores lá dentro, o 2 e o 2. Portanto, quando eu escrevo isso, parece 2, 2. Ok? Até aqui tudo bem. Certo? Até aqui estão todos a pensar, isto é como uma lista. Os elementos de um tuplo não têm de ser do mesmo tipo. Ou seja, eu posso pôr, por exemplo, 2, true, igual. Ou seja, tenho um inteiro, um booleano e uma string.
lá dentro. E, portanto, como uma lista, podemos ter valores de tipos diferentes. Correto? Até aqui também tudo bem, certo? Os elementos do tuplo podem ainda ser tipos mais complexos. Okay? Não estamos agarrados à ideia de ser só booleanos, inteiros, floats, etc. Não. Podem ser outros tuplos e pode até ser listas. Ok? Mas, até aí, uma lista também. Correto? Também podemos aceder a um elemento do tuplo baseado no seu índice. Portanto, position 0 é igual ao valor 1. Position 1 vai ser igual ao valor 2. Também bastante claro. Exatamente igual a uma lista. E agora é onde as coisas ficam diferentes. Os tuplos são imutáveis. O que é que isso quer dizer ser imutável? Quer dizer que não mudam. Quer dizer que se eu tenho um tuplo que é o position 1, 2, se eu quiser ir alterar este 1 para um 3, eu não posso. É como se aquilo fosse um valor atómico. Okay? Isto é tão possível como eu alterar o que quer dizer o valor 5. Perdimos? Professor, Sim. eu não percebi uma coisa que é, imaginemos um tuplo só com valores numéricos. Sim. Como é que consegue distinguir isso de uma lista? É imutável. Por exemplo, este tuplo só tem valores numéricos, mas eu não consigo mudar um valor específico. Okay? O que é que isto quer dizer? Vou tentar explicar isto de outra maneira. Porque isto parece um conceito parvo. E já vamos perceber porque é que isto não é um conceito parvo. Vocês todos estão a ter matemática 1, certo? Sim. Pronto. Deram vetores já. Não é? O que é um vetor? Genericamente. Um vetor 2D. Vou simplificar. Um vetor 2D é um par de valores numéricos. Correto? Portanto, aqui podíamos olhar para isto e dizer isto é um vetor. Tem um... posso usar aquele exemplo. Não é? E isto era o valor x e isto era o valor y. Podíamos olhar para isto desta maneira. Okay? Este valor, este vetor, vamos chamar-lhe assim, é um átomo. Ou seja, isto é um valor igual ao 5 ou um true. Okay? Isto é um valor por si só. Tem uma consistência igual. Da mesma forma como eu não posso dizer, olha, agora o 5 é igual ao 6. Eu não posso dizer isto, correto? E também não posso dizer que agora true é igual a false. Por muito divertido que isso pudesse vir a ser. Para introduzir bugs no código de alguém. Eu não posso dizer que 1, 2 é igual ao 3, 2. Que era o que eu estou aqui a tentar fazer quase. Aquilo é um átomo. Uma lista é uma sequência de números que eu posso mexer à vontade. Um tuplo é um pedaço de dados cuja sua representação não pode ser mudada. Okay? Por exemplo, numa lista eu faço A é igual a 1, 2. B igual a 1, 2. A e B são iguais? Não. São listas diferentes, que têm os mesmos valores, mas são diferentes. Correto? Mas se A for igual a 1, 2 e B for igual a 1, 2, e perguntar se isto é igual, isto é. Porquê? Porque refere-se à mesma quantidade. Estão a perceber? Não. O que é que disse não? O que é que não percebeste? Então, mas tem os dois são os dois os mesmos valores. No primeiro exemplo.
Lembram-se do meu exemplo das caixas? Sim. Na caixa A, neste caso de cima, portanto, vamos chamar a isto o caso 1. Não é? Eu tenho uma caixa chamada A e uma caixa chamada B. E esta caixa A tem aqui um valor e esse valor aponta para uma lista que diz 1, 2. Correto? E a mesma coisa aqui. Este tem um valor que aponta para uma lista que diz 1 e 2. Se eu comparar este e este valor e este valor é diferente. Porque estão a apontar para coisas diferentes. Elas têm o mesmo valor, os mesmos valores lá dentro, mas estão a apontar para coisas que são inerentemente distintas. Se eu mudar aqui o A, eu não afeto o B. Certo? Pronto. Neste caso de baixo, eu tenho uma caixa que diz A, uma caixa que diz B, mas o valor que é armazenado lá dentro não é isto. O que eu armazeno lá dentro é de facto isto. Mas, professor, há uma diferença nos parênteses, é isso para identificar? Sim. Ok. Parênteses retos das listas, parênteses curvos Não dava a dos perceber porque ali podia pôr, não dava a perceber como é que podíamos pôr também position igual e não sabia como é que identificava uma lista ou uma doutora. Ok? Portanto, aqui. E então, quando nós pedimos para comparar, este valor é o mesmo que este. Da mesma forma como 5 é igual a 5. Ou true é igual a true. Estás a perceber? Estou a ver lá. Sim. Não, se não percebes, diz. Não. There is no shame nestas coisas. Eles são, apesar de parecerem similares, além de terem funções bastante distintas em programação, a implementação deles também é diferente. Ok? Num caso, nós estamos a olhar para referências. O meu valor é uma referência. No outro caso, o meu valor é de facto o meu valor. E, portanto, pode ser comparado. Certo? A ideia dos tuplos, porque então a pergunta que se coloca é, ok, fixe, porra, temos tuplos, temos listas, são diferentes, já percebi, não posso mudar, etc. Então porquê que raio que eu quero usar um tuplo? Okay. Há vários motivos. Um deles é a eficiência. Basicamente, por causa da maneira como estas coisas funcionam internamente, se eu sei que um valor não pode ser mudado, posso armazená-lo e usá-lo de formas mais eficientes. Ou seja, se eu tenho a garantia que não vou fazer crescer aquele array não vai mudar de forma nenhuma, eu tenho a garantia, eu sei quanto espaço é que tenho de colocar aqui. Por isso é que eu não preciso de fazer uma referência. Não é? Esta caixa teria de ser uma caixa que pudesse mudar de tamanho se eu pudesse mudar o tuplo. Mas não posso. Reparar que, apesar de eu só ter posto aqui o exemplo de mudar diretamente um elemento, eu também não posso acrescentar elementos, não posso remover elementos. Okay? Aquilo é como se fosse um número. Só que em vez de ser um número, são vários números. Ou vários átomos. Vamos chamar assim. Okay? Portanto, esse é um dos motivos, é a eficiência. É uma maneira compacta de termos pedaços de dados juntos. Por exemplo, é muito útil para criar vetores. Por exemplo. E temos o valor de x, temos o valor de y. E é sempre isto, x e y. E eu não posso mudar, não sei mudar o outro. Então perguntam-me vocês, ok, vamos imaginar que eu queria, incrementar o y. Ok? Portanto, eu tinha aqui algo que era vetor 1, 2. E agora eu quero transformar este 1, 2 em 1, 3, porque o meu personagem subiu.
Então, eu podia fazer vetor é igual a vector 0, vector 0, a vector 1, mais 1, por exemplo. No fundo, eu crio um novo tuplo baseado nos valores do anterior. Ok? E isto ainda é mais eficiente do que criar listas. É peixe? Não. Então, se eu fizesse o análogo com listas, ou seja, eu vou definir, vamos imaginar que eu defini então o meu vetor, alternativamente, 1, 2. Para já, vocês pensem conceptualmente. Okay? Se isto é um vetor 2D, ele nunca vai ter mais elementos ou menos elementos. Vai ser sempre 2. Então, porquê é que eu tenho que preparar toda uma estrutura que guarda tamanhos, que está preparada para crescer, diminuir, etc. Não, eu já sei que isto tem 2. Mas isso é uma questão secundária. Se eu quisesse fazer isto, a mesma coisa que tem ali, podia fazer isto, não é? Correto? E isto é a mesma coisa, isto é a versão tuplo, isto é a versão lista. A questão é que, curiosamente, isto é mais eficiente. Porque, lá está, novamente, eu sei o tamanho das coisas. Isto vai ter de fazer uma série de validações, verificações internas. Isto não. Porque ele já sabe, à partida, que isto vai ter este tamanho e nunca vai mudar. Ok? Então o código do tuplo o que é que vai fazer? Hã? O código do tuplo? Vai criar um novo espaço, mas isto cria... vocês vão falar disto em C, que existem 2 tipos de memória. O stack e o heap. Vocês vão falar disto, mas encurtando imenso a conversa, basicamente, o stack é muito mais rápido que o heap. Um tuplo, como é de tamanho fixo, pode ser guardado no stack. Enquanto uma lista, como pode aumentar e diminuir, tem de ser guardada no heap. É por isso que um tuplo tipicamente é mais rápido. Obviamente que há coisas que o tuplo não faz. Ou seja, isto é, como quase tudo em engenharia de software, isto são trade-offs. Ou eu tenho performance, ou eu tenho flexibilidade. É raríssimo conseguir as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Para já, vocês vão ver mais usos para isto. Quando nós entrarmos nas funções, então, vocês vão ver mais usos para tuplos. Eu dava um jeito é que vocês soubessem que um tuplo existe e porquê. Mais ou menos entre associar. Só vocês que seguirem a parte mais engenharia é que eventualmente vão ter necessidade de perceber mais a fundo. Mas aí nem sequer o Python é o melhor exemplo para isso. Em C#, o professor Fachada vai-vos explicar com grandíssimo detalhe qual é a diferença entre tuplos e listas. Ora bem, agora que já dominamos os arrays e as listas e já percebemos o que é um tuplo, vamos olhar para outro tipo de estrutura. Ok? Até agora nós temos iterado os nossos arrays usando um ciclo while. Correto? Aliás, é o único ciclo que nós conhecemos até agora. Portanto, se nós quiséssemos escrever todos os elementos que estão dentro de um array, íamos ter de fazer um while deste género, correto? Lembram-se disso? Portanto, simplesmente o index é igual a 0, enquanto o index for menor que o tamanho dos elementos desta lista, então escreve o index e incrementa o index. E ele faz isso para o 0, 1, 2, 3, 4, por aí em diante. Correto? Agora. Desculpa. E quando nós estamos a falar destes ciclos, nós falamos em iteração. Eu já usei várias vezes o termo. Fico contente que ninguém tenha perguntado o que eu quero dizer com isso. Quer dizer que
toda a gente percebe o que é uma iteração, mas essencialmente uma iteração é cada vez que damos uma volta no nosso bloco de instruções, num ciclo. Okay? Chama-se uma iteração. Uma iteração é mais que isso. Por exemplo, em design industrial. Uma iteração de um produto é eu faço um design do produto, testo esse design e, ok, recebo feedback, não gosto desta cor, não gosto desta forma e volto a ir alterar aquilo que já fiz. É uma nova iteração. Okay? Portanto, a iteração tem a ver com esta reiterar, as the word indicates. Tem a ver com este contínuo, vou fazer de novo, e vou fazer de novo, e vou fazer de novo uma coisa. E, normalmente, para estas coisas fazerem um bocado de sentido, eu vou alterando aquilo que fiz da vez anterior. No caso do nosso ciclo para partir a linha 2, cada iteração está a pôr mais um número nos nossos arrays. Aqui, cada iteração está a escrever o valor de uma posição diferente. Por aí adiante. Ok? Mas, o while, all fun and games, isto é feio. Ok? Mas, por outro lado, é útil. Esta ideia de que o index, em todos os momentos desta coisa, diz-nos quantas iterações já fizemos. Ok? É uma coisa útil. É um conceito que nos vai servir imensas vezes. Portanto, o ideal era se nós tivéssemos uma maneira de fazer isto que não precisasse desta coisa toda feiosa. E infelizmente existe. Existe o ciclo for. Como veem, fica um bocado mais simples. Lendo isto em inglês, okay? Não é preciso usar Python. Se vocês lerem isto de forma humana, não é? Nós temos uma lista que tem aqueles valores. E agora, for, isto é uma variável, n squares, ou seja, para todos os elementos que estão nos squares, para cada um deles, vamos fazer isto. Ou seja, o que é que ele está aqui a fazer? Eu vou já explicar isto com mais detalhe, mais formal, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai ver todos estes elementos. Ora bem, eu tenho o 0. Ok, então eu vou chamar isto com o 0. Agora tenho 1. Eu vou chamar isto tudo com 1. Tenho um 4. Portanto, vou chamar isto com 4. Por aí adiante. Okay? No fundo, é para todos os elementos que eu tenho dentro daquela lista, então eu vou executar aquele bloco de código. Isto é fácil de perceber até aqui, certo? Agora, os ciclos for em Python são extraordinariamente poderosos. O Python, nesse particular, é uma linguagem um bocado diferente. Como vocês vão ver em C, o for, tradicionalmente, é um ciclo que vai do ponto A ao ponto B. Bem definido. Depois há umas variantes disto, poder saltar de 2 em 2, mais parecido com aquele slicing operator. Mas, isto é o que é normal numa linguagem de programação diferente do Python. O Python usa este conceito de eu quero inspecionar todos os elementos dentro desta lista, deste inumerável. E vamos ver o que é que isto quer dizer. Em versão mais simples, temos esta estrutura. For, variável, in, a lista e o bloco de instruções. Basicamente vai fazer um ciclo que para todos os elementos da lista, ele vai chamar este código uma vez, pondo o valor atual na variável, um de cada vez. Certo? Portanto, voltando aqui, quer dizer que ele vai percorrer esta lista toda, portanto, ele vai executar isto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. E em cada uma delas, este SQ, que é uma variável, podia ser I, podia ser XPTO, podia ser Walter. É só um nome que eu estou a dar. É o nome que eu dou ao elemento que eu estou a ver. Portanto, primeiro o 0, depois o 1, depois o 4, depois o 9, depois o 16, depois o 25, o 36 e o 49. Ok?
Na sua versão mais simples, é isso que um for em Python faz. Portanto, neste código em particular, este for seria igual a isto. Portanto, SQ vai ser igual ao square 0, print SQ. SQ igual ao square 1, print SQ. SQ igual ao square 2, print SQ. Por aí adiante. Agora, podemos fazer coisas mais sofisticadas. Vamos imaginar que, em vez daquele exemplo anterior, em que só queríamos escrever os elementos da lista, no fundo, que é o que estamos aqui a fazer, escrever os elementos da lista, queríamos fazer algo deste género. Ou seja, square de 0 é 0, square de 1 é 1, square de 2 é 4, por aí adiante. Com o ciclo while faríamos qualquer coisa deste género, correto? Ou seja, o index começa a 0, depois vamos iterar ao longo de index com o comprimento desta lista e vamos escrever square of o index é igual ao que o index está a apontar. E depois incrementamos o index e continuamos por aí em diante. Ok? Muito feio, mas funcional. Perceberam o while neste caso? Ora bem, nós podíamos fazer uma pequena diferença. Mantínhamos aqui o index e andávamos a ver, íamos escrever esse index e íamos escrever o valor. Basicamente só substituímos o while por um for, de maneira a que estamos a aceder aos vários elementos, mas continuamos a ter de saber em que, qual dos elementos é que nós estamos. E estamos a usar esta variável index para guardar isso. Este, perceberam? Querem ver o outro anterior para comparar? Sim, só para. Professor, aí na última linha, usar as aspas ao pé de igual. Sim. É para fazer o quê? Porque eu estou a somar vários elementos, ok? Basicamente, se eu quero escrever algo que diz square of, e aqui quero pôr o index, igual a o quadrado, tá? Eu tenho que passar ao print uma string. Portanto, isto é uma string, isto é uma string, mas isto não é uma string. Daí eu tenho de converter. Portanto, eu basicamente estou a somar esta string mais este valor de index convertido para uma string, que é aquele str index, mais esta coisa de ter um espaço igual a um espaço, também é uma string, uma representação textual, e depois a string do quadrado do número. Eu podia pôr aqui outra coisa não é igual, mas o que eu tenho aqui é um espaço igual ao espaço. Sim, sim. Percebeste? Sim, sim, sim. Ok? So far so good? Ora bem, podíamos fazer assim, só que isto, obviamente, é terrível. Também podemos fazer uma coisa deste género. E o que é que nós estamos aqui a fazer? Reparem, aqui neste while, o que nós estamos a fazer conceptualmente, ignorem o código em si, é, nós temos uma variável index, que nós queremos que vá de 0 até ao tamanho disto, que é 9, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Não é? Portanto, queremos uma variável que tome o valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é? Já sabemos que os indícios começam a contar em 0. Portanto, este é o index 7. Portanto, nós queremos que a variável index tome o valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é isso que nós estamos aqui a fazer. E depois estamos a escrever baseado nisto. Ok? Hã? Ah, foi lá fora. Yes. Ok? Em alternativa, o que nós podíamos fazer é pedir ao nosso iterador, ao nosso ciclo for, para ir de 0 ao número de elementos deste array squares, que é 8, como já vimos. Okay?
O que isto quer dizer? O que está aqui a fazer este range? Por exemplo, range 0, 5. Tá, não interessa. O que é que isto está a criar? Agora, this is where it becomes tricky. Ele está a criar o que se chama um iterador. Um iterador é um tipo de estrutura que basicamente devolve qualquer coisa. Mas, cada vez que é chamado, devolve uma diferente. Para propósitos práticos, para vocês entenderem para já, okay, isto é uma falsa equivalência, podem pensar que este range, o que está a fazer é criar uma lista. E esta lista é 0, 1, 2, 3, 4. Mas, e os números, ou seja, não inteiros? Por exemplo, também não incluiria ponto 1, ponto 2? Não, porque este range é sempre inteiro. Ok? Portanto, isto é como se fosse, como se eu estivesse, este range é como se eu estivesse a criar uma lista. Não está a criar uma lista. Ok? Mas é como se, para efeitos práticos, para aquilo que vocês precisam de saber neste momento em relação aos ciclos for, é como se, da mesma forma, eu posso fazer range 9 a 15. E isto dá-me uma lista: 9, 10, 11, 12, 13, 14. E, não surpreendente, por exemplo, se eu acrescentar ainda aqui um terceiro elemento, obtenho um passo. Portanto, 20, 22, 24, 26. O último não entra. E também posso, por exemplo, 30 a 20 menos 1. E então tenho 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Ok? Para efeitos práticos é a mesma coisa. Eu que usar um range está-me a criar uma lista. E então o que é que está ali a acontecer? Eu estou aqui a criar a lista que vai de 0 até ao número de elementos que squares tem. Já vimos que o len dos squares é 8. Portanto, isto vai efetivamente gerar uma lista que tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E isso vai ser colocado um de cada vez na variável index e, portanto, eu a seguir posso usar o mesmo código que usei no meu while. Ou se tem um VP. Para aqueles que forem fazer experiências e depois ficarem muito surpreendidos, se vocês fizerem, por exemplo, A igual a range 0,5, por exemplo, se fizerem print do A, não vos vai aparecer lista nenhuma. Okay? Como eu vos disse, é similar. Ou seja, se eu fizer, por exemplo, aqui test é igual a range de, como é que foi? 0 a 5. Se eu escrever test, ele diz-me que isto é um range de 0 a 5. Porque é uma coisa fundamentalmente diferente. Reparem que eu aqui em cima até usei o range, mas tive de transformar esse range numa lista para isso funcionar. Ou seja, se eu quiser de facto uma lista de x a y, tenho mesmo de fazer list range 0 a 5. E aí tenho a tal lista. Ok? Sim. Eu não percebi só uma coisa. Porquê é que o range inclui o primeiro valor que o professor dá, mas depois o último já não inclui? Porquê que ele faz isto? Porque, por exemplo, nessa aí de 0 a 5, porquê é que não é 1, 2, 3, 4 e não inclui os dois? Pronto, isto tem a ver com uma decisão de design quando o Python foi inventado, como quase todas as linguagens de programação. Essencialmente, uma coisa que vocês vão chegar à conclusão é que dá mais jeito não incluir o último elemento. Porque senão, por exemplo, aqui,
E numa variedade de casos similares a este, tinha que ter sempre aqui, menos um. Menos um. Menos um. E isto é tão frequente que mais vale dizer que o range não inclui o último. Ok? É mais por isso. Ou seja, tem a ver com como é que isto é usado normalmente e como tal é preferível tirar o último. A matemática também é muito comum usar os chamados semi-intervalos. Ok? Em que qualquer coisa deste género, em que não incluímos o último elemento. Mas pronto, a justificação de ser em matemática, isso não tem propriamente interesse. O que é importante é que o tipo de código que se faz a maior parte das vezes precisaria que tu andasses ali a subtrair sempre menos um. Porque, regra geral, tu sabes o tamanho dos elementos. Tu estás mais interessado em eu quero fazer X elementos e não tanto eu quero ir até ao index tal. Então essa regra de forma geral só nos vai ajudar. Exatamente. Por isso é que ela foi usada. Porque é tão frequente este pattern e se quiseres de facto incluir o último elemento. Por exemplo, neste caso ia dar raia porque quando fosse aqui eu buscar o index desse valor do len squares a dar erro, não é? Obviamente, transforma. Porque isto, os indexes começam a contar no zero. Mas, vamos imaginar que não era isso que nós estávamos a fazer, era só simplesmente somar um. Só que é mais raro somarmos um do que subtrair um. Portanto, eles optaram por não o incluir. Mas é uma escolha da linguagem de programação, ok? Não havia, internamente, não havia motivo para escolher uma ou outra. Diz. Se nós quisermos fazer do último elemento do square até ao elemento zero, como é que nós fazemos? Arranjo de, por exemplo, len de x menos 1, a vírgula, depois como é que eu consigo incluir o último elemento? Se eu meter vírgula 0, vírgula menos 1... Ok, não estava a perceber, ok. Nesse caso seria range de len squares len squares mais 1 não, len squares menos 1 até menos 1 com o passo menos 1. Portanto, se nós quiséssemos fazer este ciclo ao contrário, portanto, vamos aqui. Portanto, teste é igual a, o que eu tenho ali, é 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, certo? Portanto, se eu quisesse ir do último elemento até ao primeiro, eu fazia for index in range, tinha de ser length test menos 1, até ao menos 1, com o passo menos 1. Portanto, para começar, o primeiro elemento é incluído. O length test ia dar erro porque o length test corresponde aqui a esta posição que não existe. Portanto, tenho que subtrair 1. Depois, eu tenho que ir até à posição 0. Mas como o último elemento não é incluído, tenho de tirar 1. Portanto, fica menos 1. E, como eu estou querendo andar para trás, é menos 1. Certo? Portanto, como eu tinha dito, aquele código anterior é fundamentalmente o range é igual a isto. Portanto, é aquilo que eu falei das listas. Ok? Isto é mais um detalhe, porque às vezes, quando se está a fazer pesquisas e a tentar, ou em exercícios ou não sei o quê, uma das diferenças fundamentais entre o Python 2 e o Python 3, e em grande parte, em muitos casos, é por causa disso que não funciona o código Python 2 no Python 3, é que o range em Python 2 era exatamente isto. Ele criava de facto uma lista. Enquanto em Python 3 ele já não cria uma lista, que é muito mais eficiente. Porquê que ele deixou de criar uma lista? Porque era ineficiente. Se eu tenho de criar uma lista, eu estou a fazer uma iteração de 0 a 1 milhão. Ter de criar uma lista com 1 milhão de elementos, quando eu sei exatamente como cada elemento vai ser criado, é um bocado
Portanto, isto já foi aquilo que já falámos. Vou pensar se quero fazer este pedaço de matéria a seguir. Sim, ainda quero. Ok, dúvidas acerca do for e do range? Não se esqueçam que vocês vão ter muito tempo de praticar na próxima aula. Então vamos avançar. Ok, agora vamos olhar para o conceito de arrays multidimensionais. Okay? O que é que eu quero dizer com arrays multidimensionais? Vamos imaginar que queríamos um array bidimensional. Vocês percebem o que é um array bidimensional? Não? Não? Vamos imaginar. Deixa-me só ver aqui uma coisa nos meus slides. Yeah. Vamos imaginar, conceptualmente, que nós queríamos, na nossa aventura de texto, que nós começámos a fazer na aula anterior, nós queríamos ter uma série de salas. Okay? E algumas salas nós podemos entrar nelas, outras têm coisas a impedir a passagem, etc. Correto? Como é que nós podíamos armazenar esta informação? Okay? Nós até agora vimos arrays. Temos uma lista de coisas. Mas isto não dá muito jeito, porque nós aqui temos o conceito de ter um X e um Y. Uma posição em X, uma posição em Y. Em que linha estamos ou em que coluna estamos. Correto? Portanto, como é que nós poderíamos armazenar uma coisa destas? Portanto, como eu estava a dizer, o jogador tem uma posição X e Y, começa na posição, neste caso, 2-2. Vamos a... Por acaso não me lembro. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Preciso só de confirmar. Yeah. Ok. A contar por cima. Não me lembrava se tinha posto a começar a contar por daqui ou se daqui. Portanto, se isto é o 00, x0, y0, isto é o x1, y0, isto é o x2, y0, isto é o x2, y1 e, consequentemente, aqui é o x2, y2. Correto? Okay. E vamos imaginar que, neste caso, nós queremos dar a descrição da sala onde o jogador está. Tá? Nós, obviamente, podíamos fazer um if se x igual a 2 and y igual a 2, print a descrição desta sala. A sala 2, 2. Depois ter aqui elif x igual a 2 and y igual a 3 e a descrição da outra sala. Etc, etc, não é? Mas reparem, isto com um mapa minúsculo, 5 por 5, já era 25 ifs. Okay? Era muito mais interessante. Se eu tivesse uma maneira de dizer, olha, dá-me este x e este y, dá-me dados para eu escrever a posição. Para eu escrever a descrição. Correto? Estão a começar a perceber de onde é que vem ali o array bidimensional ou ainda não? Pelo menos a fazer-se a forma. Mesmo que não saibam como é que se faria isto. Ok? Portanto, temos esta ideia de que há informação que nós queremos armazenar ligada a duas coordenadas e não só uma. Reparem, aqui nos nossos squares, okay, nós temos um pedaço de informação que está indexado com um outro pedaço de informação. Correto? Ou seja, o index, quando nós queremos obter o quadrado de um número, podemos ir aqui ao array quadrado e prefiro o outro caso. Podemos ir aqui ao array quadrado e simplesmente indexar. Isto é como se fosse uma função. Lembram-se da escola, do secundário? Não é? Tínhamos uma função f de x, y igual a f de x.
No fundo é isto. Okay? Temos aqui o x, que é o índice, e o y há de ser o quadrado do número. Isto é essencialmente a mesma coisa, mas há lá Python. Ou seja, y é igual a f, parênteses reto, x. Certo? Mas, quando estamos a falar da descrição das salas, como no contexto disto, então, o que nós queremos é ir buscar uma descrição, e isso é igual a uma função, por assim dizer, de um x e de um y. E não só de um x. Daí a nossa necessidade de arrays bidimensionais. Ok? Portanto, vamos agora para um bocado passo a passo. Portanto, se o jogador tem uma posição x e y que começa no 2, 2, portanto x igual a 2, y igual a 2, uma coisa que eu ainda não vos ensinei é que podemos atribuir duas variáveis em simultâneo. Ou seja, este 2 vai para este x, este 2 vai para este y. E podíamos fazer aqui expressões, etc. Normalmente o código fica um bocado mais complicado de ler, especialmente se aqui temos expressões e não sei o quê, mas para este tipo de coisas, por exemplo, fica mais agradável, porque eu olho para ali e vejo 2, 2. Fica mais compactado. Sim. Mas o compactado, uma nota, o código compactado não é necessariamente mais legível. Ok? Nem é mais eficiente. Depende muito dos casos. Agora, nós podíamos definir estas descrições num array normal, em que a descrição da sala 22 é igual a blá 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 blá. E tínhamos de indexar. Mas como é que indexamos com duas variáveis? Podíamos fazer assim. Isto também é um padrão que se usa muito. Já vamos ver soluções melhores. Mas basicamente aqui estamos a usar um array unidimensional para fingir que é um array bidimensional. Ok? Se temos 5 linhas, peço desculpa, mas isto. Já fiz esta asneira o ano passado. Deixem-me alterar aqui uma coisa nos slides um instante. Não altera nada, ou seja, dá para fazer assim, mas eu não gosto tanto. E não sei porque escapou-me o ano passado e escapou-me este ano outra vez. Pois, está bem claro. Ok. Peço desculpa. Nossa, e fiz outra vez as, né? Rows e lines é a mesma coisa. O que é coluna? Portanto, vamos assumir que então temos 5 colunas. 0, 1, 2, 3, 4. E eu agora quero descobrir qual é que é o índice no array linear correspondente àquela sala. À sala 2, 2. Okay? Para isso, simplesmente tenho de multiplicar a posição, neste caso é 2, em x, em y, multiplicar pelo número de colunas, mais o 2. E vocês estão aqui a olhar tipo, relax, já lá chegamos. E a seguir já podia ir alterar a descrição daquela sala, criar a descrição daquela sala, ou ir buscar a descrição daquela sala. Ok? O que é que isto quer dizer, na verdade? O que é que estamos aqui a fazer? Basicamente isto. Ou seja, eu estou a indexar a nossa lista linear com uma dimensão. Estou a dizer, o primeiro elemento é o 0, 1, 2, 3, 4. O y é igual a 1, x igual a 2. Y igual a 1, x igual a 0. Vai ser igual ao valor 5. É o que aquela fórmula nos dá.
e por aí em diante. Vocês reparem que se eu tivesse 6 colunas, isto ia ser 6 aqui, não é? E por aí em diante. Ou seja, esta é sempre a fórmula para converter, no fundo, um array bidimensional, um x e um y, numa grelha regular. Ok? Olhem com atenção para isto. Percebam isto. Porque nós vamos fazer isto com uma maneira mais simples, mas esta é usada 1 milhão de vezes. Em outras circunstâncias, para outras coisas. É um daqueles padrões. Ok? Portanto, basicamente, em vez de dizer eu tenho este x, tenho este y, o que eu estou aqui a fazer é que a descrição vai ser igual ao meu f, mas em vez de usar um x e um y, criei aqui uma outra função g que agarra num x e num y e dá-me só um número. No fundo, eu estou a compactar o x e o y e transformá-lo num index. Portanto, se eu tivesse agora um index, um array com 25 entradas, este seria o primeiro elemento, corresponderia à sala 00, o segundo elemento corresponderia à sala 11, por aí em diante. Deixa-me fazer aqui uma coisa. Nesse conceito, por exemplo, estou a aldrabar. A descriptions é igual a isto. 5. Ele vai dar erro agora. Pois. Porque eu usei os cursores e não devia. Se eu agora olhar para o descriptions, isto é um array linear, ok? Posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5, por aí em diante, não é? Sim. Eu só perguntar se importava que fosse que eu tenho autocarro às 11. Portanto, isto é o meu array linear. Okay? Agora, se eu quero agarrar num x e num y, portanto, vou fazer x e y igual, digam-me uma posição qualquer. Hã? 3 quê? Temos x e temos y. 3, 2. Portanto, o meu x é 3, o meu y é 2. Se eu quiser saber ao index a que corresponde, neste caso, então é o meu y vezes o número de colunas, que no nosso caso era 5, mais o x. Correto? Foi aquela equação que eu pus ali há bocado. Portanto, o index neste caso é 13. Se eu for aqui ao descriptions 13, tenho precisamente a descrição da room 3, 2. Okay? Porque no fundo o que estamos a fazer é construir esta sequência que está aqui. Isto. Cada um dos índices. Certo? Simplesmente uma conta que dá um x e dá um y, dá este valor.
Agora, portanto, isto era bastante mais simples se nós pudéssemos simplesmente fazer isto. Em vez de estar a fazer ali aquela conta para calcular o índice e depois usar esse índice. Correto? Como é que nós podemos fazer isso? O Python não tem suporte nativo para arrays multidimensionais. Aliás, muito poucas linguagens de programação têm. Bem, muito poucas não, já cada vez são mais. Não é assim tão comum. Então o que é que podemos fazer? Nós podemos usar uma lista de listas. Vocês lembram-se que nós podemos pôr qualquer coisa dentro de uma lista, incluindo outras listas. Não é? Então se eu tiver uma lista, e cada elemento dessa lista for uma lista, neste caso uma lista com 5 elementos, e se cada um destes tiver um subelemento, então corresponde a que sala, por assim dizer. Okay? Nós queremos aceder, vou chamar a isto descriptions, desk. Okay? Portanto, se eu quero aceder desk x, y, por exemplo, aliás, desculpa, não é assim. Reparem, vamos então ver o que é que acontece quando eu ponho 2, 2. Okay? Primeiro ele vai buscar este bocado. Não é? E se desk é uma lista de listas, desk 2 é o segundo elemento dessa lista de listas. Que é, por exemplo, 0, 1, 2. Portanto, é esta aqui. Portanto, isto aqui é o desk 2. Como isto é uma lista, agora, ou seja, desk era uma lista que tinha listas lá dentro. Desk 2 é uma lista que tem qualquer coisa lá dentro. No nosso caso, olha, vamos usar tuplos. Não é? E, portanto, se esta primeira seria a posição 0, 0, esta segunda seria a 0, 1, 0, 2, 0, 3 e 0, 4. Esta aqui seria qualquer coisa como 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3 e 2, 4. Portanto, se o desk 2 é igual àquela lista, portanto é como se isto estivesse isolado, por assim dizer, agora se eu vou buscar o segundo elemento, estou a ir buscar este aqui. Precisamente o 2, 2. Estão a perceber a ideia? Agora, isto é mais simples, é menos simples? Depende. Não é? Pronto, eu aqui estou a criar automaticamente, no fundo foi este código que eu tinha feito aqui à mão, para criar descrições automáticas para as salas. Mas essencialmente é a mesma coisa. E eu agora consigo ir buscar diretamente o array, que é o que acontece. Agora, obviamente, isto é um jogo, na teoria. Portanto, nós não queremos que as descrições sejam geradas automaticamente. Nós queremos escrever a descrição. E acabaste de entrar numa sala escura que tem só um candelabro apagado. Blá, 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 blá. Portanto, nós podemos querer construir este array logo. Não é? Portanto, temos então... É um bocado similar ao que eu fiz ali, só que em vez de estarmos a pôr tuplos, estamos a pôr strings que vamos usar como descrição de cada uma das salas. Certo? Portanto, basicamente a mesma coisa. Obviamente, como podem imaginar, isto fica gigante no fim. E na prática, ninguém faria isto desta maneira. Fazia-se isto em fecheiros à parte, com isto organizado, etc. Mas pronto.
Como estamos a aprender. Ok, mesmo para... Não, falamos nos arrays tridimensionais na próxima aula. E pronto, vamos ficar por aqui. Aqui a folha de presenças. Eu vou poder assinar. Digam-me lá da vossa justiça. Vocês preferem ter estas aulas mais curtas, talvez um bocado mais rápidas por causa disso, presenciais, ou preferem, como fizemos a semana passada, com aula online, 4 horas, etc. Mais curto. Quem é que prefere mais curtas? Tendo em conta que provavelmente depois vamos ter de dar mais aulas. Sim, prefiro ter aulas presenciais online. Ok. Quem é que preferia aulas online? Eu até gosto de online. Hã? Eu até gosto de online, mas fazer vídeos. Então, é muito mais perto. Ok. Está mais ou menos equilibrado. Pá, é assim, se eu depois eu vou falar com as outras turmas, obviamente, com os outros turmas. Se mantiver mais ou menos este equilíbrio, que provavelmente vamos fazer é este alternar. Eu também prefiro dar aulas online, presenciais, mas de facto, como estávamos na semana passada, há 2 semanas, não é possível, porque estas salas não têm infraestrutura para ter tanta gente. O meu nome ainda não está aqui. Hã? O meu nome ainda não está aqui. Sim, escreve, já tens número, também foi o número? Não. Então. Se não tens número, não me aparece nas minhas listas. Ainda está no outro curso. Estavas em curso? Sim.